Práticas Bíblicas, estudo número 14. Uma igreja que honra a seu Senhor. Extraído do livro de Atos, capítulo 1, verso 12 a 26, e o capítulo 2, versículo de 1 a 13. Introdução. Naqueles dias, cerca de 120 seguidores de Jesus, conforme vimos em Atos 1,15, permaneceram aguardando a promessa, o que faz destes um grupo especial na iniciante igreja de Jesus? Além da decisão de aguardar obedientemente, conforme Jesus determinara, eles se reuniram para orar e suplicar. Assim procederam até o dia de Pentecostes. Juntamente com a Páscoa e a festa dos tabernáculos, Pentecostes era um dos grandes acontecimentos anuais dos judeus. Significava o 50º, porque era celebrado 50 dias depois da Páscoa, no começo do mês de junho. A festa fazia afluir a Jerusalém gente de todas as partes do mundo e tinha dois significados principais. Primeiro, o sentido histórico, recordava a entrega da lei a Moisés. Segundo, o sentido agrícola, era o momento de oferecer 2 pães, simbolicamente toda a colheita, feita de cerca de 2 quilos de farinha cada um, assados e com fermento. Isto parece indicar que os pães eram apresentados e depois reservados para os sacerdotes, pois nada levedado era queimado no altar. Em ato contínuo, ofertas eram alçadas. Deuteronômio 16:10 nos ensina a respeito disso, como gesto de gratidão pelos frutos colhidos. No Antigo Testamento, esta festa é chamada de Festa das Semanas. Era um feriado estabelecido pela lei, um dia em que não se podia executar nenhum trabalho servil. Logo, o não comparecimento era indesculpável. A obra do Senhor não se faz de maneira improvisada. Há necessidade de preparação, capacitação. Segundo a narrativa de Atos, é possível observar todo um caminho percorrido até a descida do Espírito Santo. Um dia especial é escolhido. Pessoas obedientes são convidadas e um local que serviço aos propósitos daquele dia é designado. Aplicação para a nossa vida. Um dos maiores desafios é a persistência. Manter-se fiel diante de tantos acontecimentos, tantos conhecimentos adversos, faz do cristão que preserva na obediência às escrituras sagradas, sem interpretá-la de acordo com seus interesses, um sobrevivente. Como você tem trilhado esse caminho cristão? Tópico 1 desta lição de hoje. Uma igreja que honra o seu Senhor pela administração da continuidade. Antes mesmo que se cumprisse a promessa feita à igreja por Jesus e que ela se tornasse efetivamente testemunha do Evangelho, aqueles crentes começaram a resolver os seus problemas em uma reunião congregacional, não sem pedir a direção do Senhor sobre as suas deliberações. Pedro fez algumas ponderações que deveriam ser consideradas por todos em todas as suas decisões. Não há lugar entre as testemunhas de Jesus para os traidores. Seu destino é terrível. Mateus 27, de 3 a 5. Estava relembrando sobre a traição de Jesus, quando Judas traiu Jesus. Segundo, recomendação de Pedro. Os bens adquiridos com a recompensa da iniquidade não servem nem para quem os adquiriu, porque estão sob maldição. Atos 1, 15 a 20. Relativo ao que aconteceu com os bens adquiridos por Judas, com as moedas que ele recebeu pela traição do mestre. 3. Um novo apóstolo deveria ser escolhido. O critério para a escolha era que fizesse parte do grupo que acompanhou o ministério terreno de Jesus, do batismo de João Batista até a ascensão de Cristo. 4. Sua função, como a dos outros apóstolos, seria testemunhar a ressurreição de Jesus. Para tal, deveria ter conhecimento do Mestre e convivência com os outros apóstolos. Estabelecido o critério, procedeu-se a eleição do novo apóstolo à maneira judaica. O apostolado, nos moldes do Novo Testamento,
extinguiu-se naturalmente com a morte das testemunhas oculares da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus, pela simples razão de não ser possível encontrar pessoa que preenchessem os critérios estabelecidos. No entanto, é importante frisar que o conhecimento de Cristo e a convivência harmônica entre os crentes não pode se extinguir jamais. Aplicação para a nossa vida. Há em nossos dias uma certa negligência quanto aos chamados cultos administrativos, momento em que as igrejas deliberam de forma congregacional sobre suas atividades. A pergunta para nós nos dias de hoje: como está a nossa participação nesses importantes encontros? Tópico 2 da nossa lição: a espera da promessa. Uma igreja que honra o Senhor, ela espera a promessa. O texto do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos começa enfatizando mais uma vez que a promessa de Cristo se cumpriu no momento em que os crentes estavam todos reunidos. Reunião é condição necessária à existência da igreja. É inútil estabelecer regras, rituais, cerimônias, pompas e circunstâncias. Tudo isso será apenas trevas se o exercício da comunhão não for praticado. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Os que perseveravam unidos e em obediência tiveram naquele dia o privilégio de serem cheios do Espírito Santo. Ato contínuo, passaram a falar em outras línguas. Falar em outras línguas foi, no contexto de Atos, a capacitação para transmitir o que o Espírito Santo desejava. O sobrenatural em Pentecostes, além do som como de um vento impetuoso e das chamas como de fogo, não é a confusão de línguas, como em Babel, e sim a capacidade demonstrada de repente por homens e mulheres, sem preparo linguístico ou acadêmico, de falar aos presentes na língua de seus países de origem. Se Babel foi para confundir e espalhar, Gênesis 11, versículos 7 e 8, Pentecostes foi para proclamar a possibilidade de unificação de seres humanos de todas as tribos, língua, nações e raças, sob uma única designação, a de povo de Deus. Era finalmente a promessa feita a Abraão em Gênesis 12, de 1 a 3, de bênção a todas as famílias, se tornando real. Era a confirmação do chamado de um povo para a proclamação do Evangelho e para o estabelecimento de relacionamentos saudáveis. Há uma unidade e, em consequência, uma paz, que só podem ser vividas por aqueles que receberam o Espírito. A mensagem do Espírito pode, a princípio, parecer incompreensível, mas em seguida torna-se esclarecedora e interessante. Houve um som como de um vento no dia de Pentecostes, mas este ruído foi para chamar a atenção e fazer com que as pessoas se aglomerassem em torno daqueles discípulos. Em seguida, a mensagem é cristalina. A aglomeração de pessoas proporciona oportunidade de divulgação das grandezas de Deus. Como crentes, precisamos atentar para os momentos propícios à pregação do Evangelho. Atos capítulo 2, verso 9 a 11. Ser testemunha supõe que haja algo para testemunhar, mas implica também em que haja alguém para ouvir o testemunho. O começo foi em Jerusalém, local em que havia uma grande aglomeração de pessoas. Então era a hora de começar. Foi isto que o Espírito impulsionou os que estavam reunidos à espera da promessa. Aplicação para a vida. Você está aproveitando as oportunidades concedidas por Deus para testemunhar, seja a muitos ou a poucos? Tópico 3. Ao lidar com zombadores e opositores. Uma igreja honra ao Senhor quando sabe lidar com zombadores e opositores. Às vezes o Senhor, por sua vontade, por sua graça e por sua operação, permite que a sua igreja deixe pessoas maravilhadas, perplexas, interessadas. Isto é gratificante. Porém, em decorrência disto, sempre apareceram os zombadores, os falsos, os acusadores e os de língua ferina. Sempre que decidimos testemunhar, proclamar a verdade de Deus, surgem os opositores. Primeiro, foi assim em Pentecostes.
oposição disfarçada de deboche. Foi assim com Paulo, oposição disfarçada de adiamento. Foi assim com João, oposição disfarçada de religiosidade. Foi assim com Jesus, oposição dissimulada de zelo pela lei, quando fez o bem no sábado, dissimulada de desejo de esclarecimento de dúvidas e de vontade de saber quem realmente ele era. O que fica evidente em todas as passagens citadas é que opositores e zombadores nunca conseguiram impedir a igreja dos atos após o Paulo, o João, de cumprirem o propósito de Deus para as suas vidas. Aplicação para a vida. Devemos aprender a nos alegrar com os que atônitos e perplexos acolhem a palavra e dar tempo aos opositores para que o Espírito Santo, com sua ação soberana, ilumine os seus corações. E nós perguntamos: você se mantém firme, mesmo em meio a dificuldades criadas pelos que não aceitam a palavra? Considerações finais desse nosso estudo número 14. O momento de reunião dos crentes é precioso e propício ao recebimento de bênçãos. Todo cristão deve buscar a plenitude do Espírito Santo, pois só assim estará capacitado para testemunhar de maneira esclarecedora e interessante, ou seja, conforme o Espírito lhe conceder. Como salvos em Cristo Jesus, precisamos estar atento aos momentos propícios à pregação do Evangelho. Ao fazermos assim, fatalmente aparecerão zombadores. Mas isso não deve ser motivo para retrocedermos, e sim para prosseguirmos, certos de que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Que o Senhor nos abençoe.